gente traga um pouco os conceitos, né? De que conceito de regulação que a gente está falando, né? Então, de acordo com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde, a regulação é uma função de governança do sistema de saúde atrelada à função de Estado, de ordenar as relações de produção e distribuição de recursos, bens e serviços de saúde. Então, é de suma importância que a gente saiba que a regulação ela faz parte de uma função de Estado. Ela não é uma função delegada a terceiros ou a outras instituições. Ela é a sexta função essencial de saúde, segundo a OMS, né? Eu não sei se todos têm experiência com estudos de modelos de gestão. A OMS ela estabeleceu, a partir de 2004, quais são as funções essenciais de gestão. Nelas estão a regionalização, o financiamento, a questão da educação permanente. E a sexta função essencial de saúde, nos modelos de gestão em saúde pública, está exatamente a regulação. Então, desse ponto de vista, a regulação tem sido uma resposta potencial para o enfrentamento das questões de diferentes naturezas do sistema de saúde, tais como a produção privada no próprio SUS, o financiamento, e aí no leque do financiamento de recursos federais, de recursos municipais e estaduais e a oferta de serviços de saúde. Pode passar, Jonas, por favor. Antes da gente entrar nos modelos propriamente ditos, a gente vai ver um pouquinho essa questão dos fundamentos da regulação. A regulação ela tem 4 ideias fundamentais atrelhadas a 4 ideias relacionadas a esses fundamentos, né? O primeiro fundamento da regulação é o próprio controle. O controle na regulação ele se relaciona com o regramento e com os ajustamentos necessários, tanto a contratos como a outros dispositivos, como a própria produção dos recursos das unidades próprias, né? O segundo fundamento é o equilíbrio, né? Esse equilíbrio fala sobre a correção constante que a regulação tem que ter sobre as suas ofertas de recursos, né? Sobre a sua disponibilidade dos seus recursos, dos seus bens e dos seus serviços. Esses 2 fundamentos, né? Essas 2 ideias fundamentais, elas falam exatamente da parte técnica da regulação, de ajustar, corrigir, restringir, ampliar tanto os seus bens, recursos e serviços, né? E ela fala exatamente o que o corpo técnico tem que fazer em relação à regulação e as estratégias que ele tem que abrir mão para o bom funcionamento regulatório. E isso se estabelece desde a regulação do SUS até a regulação de outras agências regulatórias, como a Anatel, a ANS e outras agências que trabalham com regulação. Na transição entre o que é técnico e o que é político, a gente tem o terceiro fundamento, que é o fundamento da adaptação, que é a interação e a transformação para levar a regulação a um fundamento da direção, da negociação e comando, né? E aí, sobre o fundamento, sobre a ideia fundamental de direção, está a natureza política da regulação, relacionada com a captação, com a capacidade de organização e exercício de poder. Quando a gente está falando no exercício do poder dentro da regulação, a gente está falando sobre o exercício do poder de ofertar, restringir, de formular o arcabouço legal, de formular decretos, de formular resoluções, de formular, dentro do jurídico, da desregulação jurídica, onde a gente tem o direito individual sobre o direito coletivo, sobre o direito coletivo sobre o individual, quando se tem regulações instituídas por leis e políticas, sobre o próprio poder executivo. Então, esse poder que se fala sobre a direção da negociação da natureza política da regulação, da política, e não é política partidária, mas é da natureza do poder, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, tá?
Então, isso aí é bem en passant. Esses fundamentos, eles estão em todas as revisões bibliográficas que a gente pode trabalhar a regulação, né? A gente encontra a estrutura da regulação fundamentada nesses quatro princípios, né? Pode passar, por favor. E aí a gente vai começar a entrar exatamente no tema da nossa aula, que é o primeiro modelo, né? O primeiro modelo instituído no Brasil é um modelo privativista, né? Que é um modelo estabelecido antes da existência do próprio SUS, que é um modelo que vem desde a era inampciana, né? Onde se tinha uma gama muito grande de compra de serviços, e ele é fixado a partir de uma esfera comercial, administrativa e financeira, onde você compra serviço. Essa compra de serviço, ela tem a ver essencialmente com as licitações, as compras, as inexigibilidades, né? O que a gente viu, que vocês provavelmente viram com o Márcio, né? E aí, sob esse escopo, a gente está falando sobre a regulação do que se compra, organizada a partir de uma lógica de mercado, remunerando a rede privada prestadora de serviço por procedimento. O procedimento que é prestado ao SUS, ele é pago, ele é remunerado. É uma lógica de balcão, né? Eu compro e pago. Né? Então, a garantia do acesso, a formação da rede de estabelecimentos da linha de cuidado, ela não está vinculada a essa lógica regulatória, porque ela é muito pontual, né? E é nesse modelo que surge a implantação das centrais de agendamento de consultas e exames, né? Que existe até hoje. Né? Eu não sei se vocês têm experiência de planos de saúde, experiências de municípios pequenos, onde você tem a central de agendamento de consulta. Você tem um prescritor que prescreve uma consulta ou um exame, e o cliente ou usuário se dirige ao balcão dessa central para fazer o agendamento do seu exame, da sua consulta. Né? Então, a gente tem aí a lógica das centrais de agendamento de consulta. Pode passar, por favor. O segundo modelo, a gente vai ver um modelo estabelecido pela NOAS, né? A NOAS 0102. Esse modelo ele tem a ver com a organização das normas operacionais de assistência à saúde. Vou só fazer uma retrospectiva rapidinho com vocês. A gente tem, no arcabouço jurídico do SUS, né, a gente tem o SUS instituído na Constituição de 88, ele passa por um momento de transição de 88 até meados de 92 e 93, na formulação do SUDES, que é um momento onde a gente vê uma forma de mudança, né, de transição entre o modelo inampciano para o SUS. E em 96 se institui o primeiro modelo, a primeira norma operacional do SUS, que fala sobre as grandes atividades da gestão, que foi a NOB 96. A NOAS 0102, que essa é a norma operacional da assistência à saúde, ela surge da melhoria da NOB, né? E é esse arcabouço que dá origem à regulação que a gente tem hoje, né, dentro do SUS e dentro da maioria das agências regulatórias de saúde. E o que essa norma ela vai trazer para a gente? Né? Ela traz para a gente uma questão importante em relação à regulação e à regionalização como mecanismos relacionados intermunicipal, como organização de fluxos de referência e contra-referência, e implantação da estratégia de regulação visando a garantia do acesso à população em serviço. O que a gente vê nisso aí? Qual é o papel do gestor em relação à regulação? O papel do gestor em relação à regulação, ele está muito bem estabelecido nesse contexto do que se refere à organização do sistema regional. Essa organização do sistema regional, ele vai estar ligado
ao fluxo entre municípios. Veja bem, no primeiro momento, se estabelece as referências e contra-referência de um fluxo do usuário de um município para o outro. É a primeira vez que no SUS se fala que eu tenho que referenciar alguém, mas eu tenho que trazer de volta ele. Trazer de volta o que foi feito nesse atendimento. E a regulação ela tem que dar conta desse fluxo de referência e contra-referência. Nesse primeiro momento, a norma se preocupa só com o fluxo do usuário entre municípios. Um outro detalhamento importante que a norma traz fala sobre a coordenação da implementação de mecanismos de regulação da assistência de alta complexidade. E, nesse momento, se preocupa com centrais de regulação, com implantação de protocolos clínicos e outras estratégias, mas visando a alta complexidade. E aí a gente vai ver também que a regulação, dentro dessas normas, tem um capítulo bem claro que fala que a regulação da referência intermunicipal de alta complexidade será efetivada pelo gestor estadual. E aí a gente vai entender um pouco por que há espaço para que eu tenha regulação municipal, uma regulação regional e uma regulação estadual. A NOAS, ela diz claramente que a referência interestadual, que o fluxo entre municípios é responsabilidade do gestor estadual. É claro que os senhores já devem ter visto a NOAS, ela vai classificar e habilitar municípios como município gestor pleno da atenção básica, município gestor pleno do sistema de saúde. Essas habilitações, elas caducaram, né, com o Pacto pela Saúde, elas acabaram. E nessas habilitações, ele vai dizer que quando o município ele se torna pleno do sistema, ele deixa que essa alta complexidade, o acesso à alta complexidade seja de responsabilidade do município onde o serviço está implantado. Pode passar, Jonas, por favor. Do processo da programação da assistência. Então, assim, a regulação, ela tem tudo a ver com programação da assistência. A operacionalização da estratégia da regulação do sistema será mediante adequação de critérios e instrumentos de alocação e pactuação de recursos assistenciais. E ele vai trazer um dispositivo chamado PPI, da Programação Pactuada Integrada. E alocação de mecanismos que visem regular a oferta e a demanda do serviço, organizar fluxos e garantir o acesso de referências. Eu não sei se em algum momento vocês estudaram a programação pactuada integrada. A programação pactuada integrada, que parece ser um bicho de 7 cabeças, na verdade não é tão bicho de 7 cabeças, ela define a alocação de recursos federais para cada município. E ela vai definir uma lógica assistencial a partir da oferta de serviços. Então, assim, eu posso entender que Campo Grande ou um outro município qualquer de grande porte do Mato Grosso do Sul, ele possa ter alguns serviços que outros municípios não tenham. Por exemplo, em Campo Grande eu posso ter uma oferta de serviço que Bela Vista não vai ter, que Ladário não tem, que Bonito não tem. Então, o recurso federal dessa população é alocado em Campo Grande. Se o recurso federal dessa população é alocado em Campo Grande, caberá à regulação garantir o acesso dessa população à oferta que está em Campo Grande. E a NOAS, ela diz claramente que é a regulação que é responsável em organizar o fluxo dessas pessoas e garantir o acesso às suas referências. Um outro capítulo da NOAS, ela vai falar sobre o processo de controle, regulação e avaliação. Né? A função de controle, regulação e avaliação devem ser coerentes com o processo de planejamento. Veja bem, se ele tem que ser
coerente ao processo de planejamento, programação, alocação de recurso, ele tem que estar associado às demais políticas que a gestão tem que desenvolver. E ele fala claramente, né, tendo em vista a importância para a revisão de prioridades, contribuindo para o alcance da melhoria dos resultados e os impactos de saúde na população. Então, veja bem, a regulação por si só, ela não se limita a uma análise de compatibilidade do que é pedido e o que é entregado, mas ela se amplia em distribuição de recursos, ela está vinculada a uma ampliação de melhoria da situação de saúde de uma determinada população. Pode passar, por favor, Jonas. Jonas, pode passar. Obrigada. A regulação da assistência deverá ser efetivada por meio da implantação de complexos reguladores que congruem unidades de trabalho responsáveis pela regulação da urgência, consulta, leitos e outros que se fizerem necessários. A regulação da assistência voltada para a disponibilização de uma alternativa assistencial que tenha como que seja mais adequada às necessidades do cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada. Olha que coisa interessante. Ele vai falar sobre a organização do cuidado. Ele começa a dizer que a resposta que o cidadão precisa para o seu atendimento integral, ela precisa ser organizada. E veja bem o que ele diz, que ele pressupõe a delegação pelo gestor competente de autoridade sanitária ao médico regulador, para que esse exerça a responsabilidade da regulação da assistência instrumentalizada por protocolos técnicos operacionais. Olha que coisa interessante essa NOAS. Pela primeira vez, ela estabelece que a regulação ela é uma prerrogativa do médico. Ela não é isolada do médico, ela pode ter outros profissionais de apoio, mas o ato regulatório em relação à medicina de autoridade, ela precisa da delegação do gestor e ela é de atribuição do médico regulador. Eu não sei se aí no Mato Grosso, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a gente tem essa questão dessa preocupação de ser o médico responsável pela regulação, né? Regulação não é um simples ato de agendamento, mas ele é a continuidade do cuidado. Ele é a comunicação efetiva, a comunicação clínica efetivada concretamente. Por isso, esse acento é dado ao médico regulador, né? Está muito claro no arcabouço legal da regulação. A definição das interfaces da estratégia da regulação da assistência com processo de planejamento, programação e outros instrumentos de controle e fiscalização. Então, assim, mais uma vez, fica super evidente que a regulação ela não é uma política isolada das demais, mas é uma política integrativa da gestão como um todo do sistema. Pode passar, por favor? Muito bem. As responsabilidades relacionadas à atenção e à regulação, né? A garantia do atendimento do seu território por uma população e para a população referenciada para outros municípios, conforme definido na PPI, né, do que a gente falou de PPI, assim como a organização do encaminhamento das referências para a garantia do acesso da população a serviços não disponíveis no seu território. Veja bem que esse artigo da NOAS, ele vai falar claramente sobre integralidade, né? Então, ele vai dizer que eu moro em determinado território, cabe à regulação garantir para a população que mora nesse território a organização do serviço e os encaminhamentos.
Então, se eu monto uma rede de serviço, quem garante o fluxo dos pacientes nessa rede, obrigatoriamente, é a regulação. A regulação não é responsável pelo serviço, mas ela é responsável pelo fluxo de serviços. Isso, assim, é super concreto dentro da regulação. A integração dos serviços existentes no município aos mecanismos de regulação ambulatorial e hospitalar. Veja bem, a gente tem um vício no nosso país de achar que se monta a regulação ambulatorial distante da regulação hospitalar. Elas precisam estar integradas, né? São dois mecanismos que se integram entre si, porque muitas vezes um é dependente do outro, né? Não existe sistema de saúde isolado. E uma outra responsabilidade da regulação, que o gestor precisa ver isso, né? Para existir a regulação, o gestor tem que comprovar capacidade técnica, administrativa e operacional para o desempenho das atividades de controle, regulação e avaliação através de definição de estrutura física, administrativa, recursos humanos, equipamentos e mecanismos de comunicação, linha telefônica, acesso à internet, comprovar também a estruturação e a operacionalização de mecanismos e instrumentos de regulação de serviços ambulatoriais e hospitalares. Então, até aí, então, a gente está falando de uma norma de 20 anos atrás, né? A gente está falando de uma norma que ela diz que é necessário ter estrutura. Não se faz regulação através de planilha de Excel somente, não se faz regulação sem ela estar sistematizada e sem ela ter suporte para isso, né? Ela precisa ter comprovação de capacidade técnica, né? A regulação, como a gente falou lá no início, sendo uma função essencial de gestão, ela precisa ter nos seus integrantes o compromisso da educação permanente, de estudar a regulação, de saber o que o mundo está fazendo e de fazer a interação entre a contratualização, a rede de serviço e a produção de saúde como um todo. Pode passar, por favor, Jonas? A gente está chegando ao terceiro modelo, que é o modelo instituído pelo Pacto pela Saúde, né? Eu não sei até que ponto vocês já estudaram o arcabouço da gestão, né? E da indivisibilidade entre a gestão e a atenção à saúde, elas não se pode dividir, a gestão está do lado e a atenção à saúde a outro. Elas são indivisíveis porque ter atenção à saúde, desenvolver a atenção primária, desenvolver a média e alta complexidade, ele está intimamente imbricado aos modelos de gestão. E aí a gente vai chegar ao Pacto pela Saúde, que é o terceiro grande documento que o SUS tem sobre gestão de saúde através da Portaria 399 de fevereiro de 2006, que ela vai conceituar a regulação assistencial como, importante esse slide, um conjunto de relações, saberes, tecnologia e ações que intermediam a demanda do usuário por serviços de saúde e o acesso a eles. É a primeira vez dentro dos marcos legais do SUS que falam sobre regulação que ela vai falar sobre a necessidade de tecnologia. E o Pacto pela Saúde ele foi um instrumento que oportunizou a discussão política das relações interfederativas na construção do SUS e ela deu ênfase à regionalização, ao financiamento, à descentralização e à regulação. Nesse momento da história, em 2006, a regulação ela era tão importante na discussão do SUS que ela se tornou uma política, ela se tornou um capítulo do Pacto pela Saúde e ela inaugurou a Política Nacional de Regulação em 2008 pelos princípios adotados pelo Pacto. Pode passar, por favor.
ela deu origem à Política Nacional de Regulação. E na Política Nacional de Regulação, ela vai ampliar o conceito da regulação em três dimensões: a regulação do sistema de saúde, a regulação da atenção à saúde, a regulação do acesso à saúde ou regulação da assistência, né? Vamos parar um instantinho para a gente pensar sobre isso, né? Assim, a regulação dos sistemas de saúde, o que é isso, né? Então, assim, a gente não está hoje numa aula falando sobre a política de atenção à saúde, que seria um capítulo super legal para a gente discutir qualquer dia, como um capítulo da PPI também, mas o capítulo da regulação do sistema de saúde, e a gente vai poder olhar a política de saúde lendo a portaria, mas ele vai estabelecer que a regulação do sistema de saúde ele vai trazer o Estado e a União na formação do sistema de saúde e com os três entes federados com responsabilidade na regulação. Ele vai tornar a União como responsável no financiamento da instituição dos complexos reguladores, da definição de normas operativas para a regulação. A regulação da atenção da saúde, ele vai falar dos sistemas como um todo, né? O sistema de vigilância, o sistema epidemiológico, o sistema de saúde do trabalhador, o sistema da própria atenção primária, da vigilância em saúde como fundamento para se produzir serviços e sistemas de saúde. E, por último, ele vai trazer também o conceito de regulação do acesso. A regulação do acesso e que ele vai começar a trabalhar conceitos mais estruturantes em relação a como fazer essa regulação. É na Política Nacional de Saúde que a gente tem a redefinição dos complexos reguladores. Lembra lá na NOAS que ele fala que o complexo regulador é algo voltado para a alta complexidade? Aqui, ele já estrutura o complexo regulador, ele reforçou o papel da regulação do acesso em todos os níveis, mas dizendo que ela não é capaz de fazê-lo isoladamente, né? Então, assim, o complexo regulador, isoladamente, ele não vai garantir a integralidade e a equidade. O complexo regulador na política nacional, ele é simplesmente uma unidade operativa dentro de uma política maior. Se falar de política de regulação dentro de qualquer esfera de governo, é falar de uma política que congrega a necessidade de saúde e a sua estruturação, né? A necessidade de definição do cuidado, né? Além disso, né, é na Política Nacional de Regulação que se vê a necessidade de integrar a política de regulação a outras políticas de saúde, a política da atenção primária, a política de atenção hospitalar, a política de urgência e emergência e as políticas de instituição de redes de atenção à saúde. Veja bem como a política nacional amplia os conceitos. Ela traz um modelo que ela vai dizer que ela reforça a APS como coordenadora do cuidado, ela reforça a necessidade da política de atenção hospitalar como nível terciário e complementar à atenção à saúde. Ela vai dizer que a urgência e emergência ela precisa existir, mas precisa ter fluxo dentro dessa rede para que o indivíduo possa caminhar e assegurar o acesso dele e a própria estruturação de rede de atenção à saúde de maneira regional. E muito interessante que a gente vê dentro da Política Nacional de Saúde que é uma reiteração. Ele reitera a regulação médica exercendo a autoridade sanitária para garantia do acesso baseado em protocolos. E pela primeira vez ele vai falar em classificação de risco dentro da regulação. A gente vê a regulação, a gente já vê lá na NOAS e no Pacto pela Saúde, bem claramente a necessidade de protocolos clínicos para a regulação ser efetivada. Aqui na política nacional, além do protocolo clínico, ele fala da necessidade da definição da classificação de risco. Veja bem, a classificação de risco ela é tão importante que mundialmente
tantos tempos de espera, né? Análise de tempo de espera, gestão da fila, a organização da própria fila, ela depende da classificação de risco. Eu posso ser a última pessoa que entrou numa fila de espera, mas dependendo do risco, o qual eu sou classificada, eu posso ser a primeira a ser atendida. E é a partir da política nacional que a gente começa a definir classificação de risco. E a gente vai ver lá, né, Manchester definindo classificação de risco por cores, a gente vê o próprio CISREG com classificação de risco, a gente vê vários modelos classificando risco, mas a classificação de risco ele precisa estar integrado aos protocolos clínicos. E ele dá um adensamento, né? Quando a política nacional, quando o modelo de regulação é instituído através da política nacional, ele dá um adensamento científico à autoridade médica na regulação à saúde. Está indo muito rápido, gente? Está dando para ir? Né? Vamos deixar as perguntas para o final, que eu acho que vale a pena, e para a gente dar uma sequência. Pode passar, por favor. Ainda sobre o modelo estabelecido pela Política Nacional de Saúde, a gente tem dentro deles a volta, né, dos complexos reguladores, e agora o complexo regulador não só para alta complexidade, mas ele define tipologias para os complexos reguladores. Ele define a CNRAC, né, que é a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. Quando a gente tinha um modelo privativista, e aí a gente tem, que ainda existe, né, a gente vê um mix, né, desses modelos a todo tempo, né? No modelo privativista, a gente continua regulando, né, os prestadores privados pelos procedimentos que eles fazem, mas não numa visão tão restrita como no modelo inampciano. A gente tinha, nessa época do modelo privativista, a regulação feita pelo núcleo central do Ministério da Saúde. Já na política nacional, ele vai definir que a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade ela fica responsável pela organização das filas de transplante, pelo fluxo de paciente entre estados, e aí fica assim para a gente que trabalha aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, a gente recebe no INTO pessoas que têm grandes traumatismos e que moram no Amazonas. A gente recebe no Hospital Estadual do Cérebro, que é um hospital misto, que ele é um hospital que tem parte do seu financiamento, grande parte do seu financiamento federal, a gente recebe pessoas que vêm do Pará e que são gêmeas e que nasceram com um único cérebro e que têm que dividir o seu cérebro, sua calota craniana, e que moram há 2 anos para esperar o crescimento dessas crianças para que possa dividir os seus corpos, né? Então, assim, esse trânsito é feito pela CNRAC, né? E aí a gente vê que a CNRAC ela tem uma organização maior em São Paulo, Rio, Porto Alegre, que são onde a gente tem hospitais de adensamento tecnológico de altíssima complexidade. Dentro da tipologia de complexos reguladores estabelecidos pela Política Nacional de Saúde, a gente também tem aí os complexos reguladores estaduais. E ele traz a inovação na política nacional, que é o complexo regulador regional. Esse complexo regulador regional, ele pode ser tanto dentro de um único município, quanto junto de vários municípios, numa junção de vários municípios dentro do mesmo estado, e ele pode ter um complexo regulador que ultrapassa a fronteira de um estado para o outro. Por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a gente vê Tocantins e Pará, a gente vai ver municípios muito no limite trabalhando sobre isso. O que a gente não tem é um extrapolamento da fronteira nacional, né? A gente fica restrito à fronteira brasileira. Mas
quando a gente pensa que existe um fluxo migratório, que a regionalização ela respeita o fluxo das pessoas e não só um limite cartorial, né, geográfico, a geografia é feita pelo fluxo de pessoas, também há de se pensar futuramente nisso. Dentro da política nacional, ele também estabelece os complexos reguladores municipais. Os complexos reguladores regionais, eles vão trazer a visão de que uma região ela deve se constituir como suficiência de serviço. E quando numa região eu não tenho suficiência de serviço, o que extrapola para outra região deve ser regulado. É claro que, por exemplo, a gente não vai ter em cada município ou em cada 2 municípios uma unidade de terapia renal substitutiva ou uma UNACOM ou um CACOM, mas eu posso ter um CACOM que, por exemplo, que trabalha com hematologia, que é um CACOM onde eu tenho mais tempo de internação atendendo uma quantidade menor de municípios do que um CACOM tradicional das 5 especialidades básicas que um CACOM deve ter, né? Então, ele é na política nacional que ele vai surgir essas tipologias de conselhos, de conselhos reguladores, a CNRAC, os complexos reguladores estaduais, os complexos reguladores regionais e os complexos reguladores municipais. Também é na política nacional que diz como que um complexo regulador deve ser composto, a sua composição. Ela precisa ter pelo menos 3 centrais de regulação. Veja bem, lembra que a gente falou da NOAS? Que a NOAS ela vai falar sobre central de regulação? Ela fala que tem que ter central de regulação. Aqui, já na política nacional, ele diz que os complexos reguladores são formados pela central de regulação ambulatorial, pela central de regulação hospitalar e pela central de regulação de urgência e emergência. Pode passar, por favor. A central de regulação de urgência e emergência, ela regula o atendimento pré-hospitalar de urgência, que é realizado através do SAMU, ou centrais de ambulância associadas em vias públicas. E aí a gente tem que parar um pouco, né, sobre essa questão da regulação da urgência, que ela não tem o mesmo princípio de uma central de regulação de internação ou ambulatorial. Porque se eu tenho uma urgência, se eu tenho um acidente em via pública, eu disparo uma ambulância para pegar esse paciente que está acidentado numa via pública, eu simplesmente vou definir para onde ele vai. Mas eu não cabe a essa central impedir o acesso. Ela não pode dizer, você não vai entrar nesse momento. Ela simplesmente estabelece uma grade de referência, que é uma grade que qualquer acidente em via pública que aconteça em tal lugar, que aconteça na estrada de indo para Bonito, por exemplo, que é uma estrada que eu acredito que tenha grande quantidade de turistas, se acontecer um acidente em via pública, um afogamento ou uma queda de própria altura ou não, para onde esse paciente é levado? E essa central de regulação, o que ela regula é o disparo da ambulância. Então, o conceito de regulação da urgência, ele se modifica pela gravidade do caso que ali ele atende. A outra central de regulação é a central de regulação de internação, que, segundo a política, é responsável pela regulação de leitos hospitalares dos estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS, próprios, contratados ou conveniados, regulando o acesso ao leito e ao procedimento hospitalar eletivo, conforme a organização local, ao acesso ao leito hospitalar de urgência. Veja bem o que a política está dizendo, que conforme a organização local. Existe uma coisa que a central de regulação faz, que é a transferência interunidades, né? Você tem uma UPA,
nessa UPA você tem um caso muito grave que precisa extrapolar a sua complexidade, você não vai deixar um paciente na UPA por mais de 24 horas, 48 horas, 72 horas, que precisa de um respirador, e aí a gente tem agora as questões do Covid. Então, a UPA recebe um paciente, ou uma unidade dedicada recebe um paciente, ele precisa ir para outro lugar. É a central de regulação de internação que vai regular o acesso do paciente ao leito. E ele vai regular tanto nas unidades próprias quanto na contratualizada. A contratualizada eu regulo de acordo com que o prestador diz que pode entrar? Não, eu regulo através do que o contrato me diz que ele tem que estabelecer para o SUS. Eu não sei como é a questão do Covid aí de vocês, assim, no auge da pandemia, no mês de maio, o estado do Rio de Janeiro chegou a ter uma fila de 1.000 pessoas esperando uma internação num leito. Há pouco tempo, agora, a gente teve 300 pessoas esperando a internação do leito, 230 pessoas, novas solicitações por dia esperando um leito hospitalar. A transferência do paciente de uma UPA para um hospital de maior complexidade, que tem um leito de isolamento, ou de um pequeno hospital numa pequena cidade que necessite de colocar o paciente numa unidade maior. É a internação que vai fazer. A gente não vai se aprofundar nisso, porque nosso foco hoje é o ambulatório. Mas essa central existe. Pode passar. E, por último, a central de regulação de consultas ou exames, também chamada de central de regulação ambulatorial, que é responsável pela regulação do paciente aos serviços de apoio à terapia diagnóstica e às consultas especializadas, incluindo as consultas ambulatoriais. Eu coloquei essa figurinha aí, que aí é um protocolozinho, né? São as diretrizes para a montagem do complexo regulador que surgiu em 2006, no Pacto pela Saúde. Claro que ele está desatualizado, 2006, a gente está em 2020, mas é bem interessante se os senhores quiserem ler. Pode passar, por favor? Veja bem, uma central de regulação ambulatorial, ela pode ter uma modelagem descentralizada a partir da APS. O que isso quer dizer? Sendo a APS responsável pela coordenação do cuidado, por que não é a APS que regula o acesso do paciente a outros níveis de complexidade? Quando a gente diz de uma modelagem descentralizada a partir da APS, a gente dá assento à APS como coordenadora do cuidado, sendo ela responsável do acesso do paciente a outros níveis de complexidade. É claro que existem ganhos nisso, porque a APS ela se empodera, ela toma o assento do seu lugar como coordenadora e ordenadora do cuidado do paciente na rede de serviço, mas a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa ter uma inteligência para ver a que ponto não é só uma única unidade que está acessando a fila e a oferta de procedimentos. O segundo modelo, a segunda modelagem, é a modelagem centralizada, direcionada por especialistas. Então, a gente tem várias unidades de saúde solicitando consultas e exames. Essas consultas e exames são analisadas, vistas e tratadas pelos especialistas, e o especialista que diz para onde que esse paciente vai ser atendido, quando. E a terceira modelagem é a combinação de alguns procedimentos descentralizados e outros procedimentos centralizados. Isso ocorre muito, por exemplo, quando eu tenho insuficiência de oferta, por exemplo, de ressonância magnética. Quando eu tenho toda a rede pedindo para qualquer hérnia de disco ou qualquer artrose uma ressonância magnética. Isso faz com que, claramente é uma falta de protocolo clínico, né?
mas isso faz um desgaste excessivo do recurso. E aí você tem que esse recurso, que eu tenho uma grande fila e pouca oferta, ela esteja centralizada. Isso pode ser um mecanismo, uma estratégia de ordenamento de rede, né? É claro que o regulador, como autoridade sanitária, ele tem toda a autoridade, obviamente, de negar um procedimento quando ele não é suficiente, não condiz com aquela patologia. Você tem uma artrose típica de um senhorzinho de 90 anos que provavelmente tem dor e alguém me pede uma ressonância para ver a dor, né? Ele pode ou não, né? Ele pode negar, ele pode pedir mais informações e assim por diante. E a operacionalização dessas centrais de regulação ambulatorial, você pode ter todos os procedimentos regulados, parte dos procedimentos regulados e parte agendados automaticamente, ou uma distribuição de cotas por proximidade. Você dá para cada unidade uma cota de exames ou uma cota de consultas. A gente já está quase terminando. Eu estou vendo que a gente já está se estendendo no horário. Pode passar o nosso último slide. Eu gosto muito dessa frase, né? O usuário fabrica seus próprios caminhos pela rede. E por mais que os gestores e trabalhadores tenham dificuldades em reconhecer isso, é uma possibilidade de produção de vida mais conectada com aquilo que o usuário deseja para si. E também uma tentativa de atravessar normas e regras tão rígidas que, em vez de produzir acesso, produzem barreiras. A regulação ela não pode ser uma barreira de acesso, ela tem que ser um facilitador oportuno e de qualidade para quando é necessário se ter acesso. Pode passar. Essa é a nossa bibliografia, pode passar. E muito obrigada. Quero abrir para perguntas que vocês tenham a fazer. Pessoal, quem quiser fazer a pergunta, pode abrir o áudio ou escrever no próprio chat, tá? Está aberto para perguntas. Boa noite, professora. Boa noite. Sou dentista. Somos, né? Ah, que legal. Sim. E aqui em Campo Grande, a gente também tem essas 3 centrais reguladoras pelo município, né? Fazendo a regulação ambulatorial, a hospitalar e depois a de urgência do SAMU, né? E a Odonto, né? Ela funciona aqui em Campo Grande dentro da rede com as especialidades em 2 pontos. Um que a gente chama de CEM, né, que é o Centro de Especialidades Médicas, lá estão as especialidades, algumas especialidades em odonto, e os CELS, que são os centros de atendimento odontológico, especializado, né? E aí, há bem pouco tempo, isso a questão de 2 meses, começou-se a fazer a regulação das especialidades aqui em Campo Grande. Até então, a regulação de especialidades ela não acontecia. E aí começou-se a fazer a regulação, então, das especialidades odontológicas. E a gente vê os especialistas, né, o pessoal da bucomaxilo, da endo, da pério, da rádio, né, reclamarem bastante dessa questão da regulação, porque eles dizem que quando era demanda livre, eles tinham horários cheios. Hoje, com a regulação, isso baixou a 30%, talvez também por causa da pandemia. Mas, por outro lado, a gente pensa, né, está sendo regulado, o paciente tem alguém entrando em contato com ele, agendando, e mesmo assim os profissionais reclamam, né?
o que a gente pode pensar disso, né? A regulação, ela tem, então, alguma coisa a ver com a questão cultural também do local? Então, o absenteísmo é um problema mundial, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é isso. O que acontece é que no Brasil o absenteísmo é muito grande. E a gente tem que entender uma coisa. A gente precisa saber que às vezes a gente regula sem falar com o usuário, né? Vocês utilizam o CISREG, então Sim, você está regulando uma consulta, por exemplo, para uma funcionária que é diarista e que faz faxinas na casa das pessoas. Ela precisa fazer um tratamento de canal, mas você está marcando uma consulta para ela no dia 29, que é a última faxina que ela tem para fazer do mês. Você acha que ela vai deixar de fazer a faxina, que ela precisa daquele dinheiro para ir na consulta que você marcou sem falar com ela? Né? Então, assim, para reduzir o absenteísmo, você precisa ter cobertura de atenção primária. E a comunicação com esse usuário, o usuário precisa ser convencido e dar valor para aquela consulta. Vocês tiveram uma aula sobre comunicação, né? Comunicação clínica. Não sei se sim, vocês sim. tiveram, falaram sobre isso, sobre a regulação e a comunicação clínica. Se o paciente não entender que aquele procedimento é extremamente importante para ele, ele vai banalizar aquilo porque ele pode marcar a qualquer hora outro procedimento. Agora, é importante a gente saber, por exemplo, da periodontia. O que eu estou regulando da periodontia? Eu estou regulando da periodontia procedimentos que são procedimentos complementares à atenção primária, por exemplo, uma raspagem supragengival, que no meu entendimento não faz sentido essa regulação. Eu preciso regular o que é de interesse e complementar para o cuidado do paciente, né? O absenteísmo ele precisa ser controlado com a comunicação ativa. A nossa experiência aqui no Rio a gente fez um SMS, eu não sei se vocês fizeram. Toda vez que a gente marcava uma consulta de qualquer coisa, a gente liberava um SMS para o usuário. 2 dias antes da consulta, a gente liberava outro SMS e no dia da consulta, um outro SMS. A gente dava oportunidade de remarcação. Além disso, o agente comunitário ele estava envolvido nesse atendimento. O agente comunitário ele sabia exatamente a necessidade e ele é colocado, a lista de necessidades do paciente é colocado nas reuniões de equipe. Então, a valorização da equipe na condução do cuidado do paciente, porque o paciente é paciente do agente comunitário também, é extremamente importante. Em relação à ociosidade, ela fala muito do distanciamento também da equipe, Maurício, em relação ao núcleo de atendimento do usuário, né? Então, assim, a especialidade, quando ela não se comunica com a atenção primária, quando você tem a especialidade como num pedestal de atendimento, onde o paciente ele não tem uma continuidade de cuidado, ele não faz parte desse cuidado, ele reclama disso, porque ele não conhece o paciente, ele não faz interconsulta com a atenção primária dele, ele é referência de quais equipes de saúde, e isso não é só no odonto, para tudo, né? Se eu tenho um especialista, um urologista, ou então um oftalmologista, se ele não faz uma referência, se ele não se comunica com a atenção primária dele, ele não sabe qual é a lista, ele não conhece suas listas de espera. E provavelmente ele vai banalizar esse atendimento. Para você ter um pouco de diferença, na Suíça, o absenteísmo geral na Suíça é de 17%. No Brasil, ele chega a ser 40% absenteísmo. Isso tem a ver com a comunicação que a gente faz indevidamente com esse usuário na valorização dessa consulta.
Eu fico pensando nas consultas de biópsia. O absenteísmo de mamografia é um dos maiores absenteísmos do mundo, né? Que são os exames de rastreio. Mas o absenteísmo de uma consulta, de uma biópsia, é menos de 5%, porque ele sabe que aquilo pode agravar a condição dele, né? Então, essa comunicação, ela precisa, não é só uma questão cultural, é uma questão de como a gente conduz o cuidado do paciente. Não sei se eu consegui te responder, Maurício. Não, sim, e gostei da sua ideia do SMS. Seria assim uma opção que a gente daria para o paciente, né? Dar um feedback, né, para o CISREG, posso ou não posso, e gostaria de remarcar, né? Exatamente. E assim, ele tem depois da consulta, ele ele recebe a possibilidade de avaliar a consulta. Poucos avaliam positivamente, mas o negativamente a gente recebia bastante. E quando a gente recebia, a gente conseguia mapear quais eram os maiores absenteísmos, quais eram os profissionais que recebiam mais críticas. A gente conseguia devolver isso para o gestor da unidade, para que ele pudesse saber o que está acontecendo dentro do consultório. E essa é uma estratégia muito barata, tá? A gente fazia cerca de 300 mil SMS a cada quinzena, que saía por menos de 7 mil reais, para você ver como é uma estratégia para gestão muito barata. Verdade. Muito obrigado, professora. Nada. Prazer ter um dentista, tá? No grupo. Também encontrá-la. Muito obrigado. Boa noite, professora. Boa noite. Meu nome é Rejane, eu sou residente de enfermagem aqui de uma unidade de saúde da família. Essa questão do CISREG, ela ainda é muito... a gente está trabalhando bastante em cima disso, principalmente porque a gente percebeu, quando a gente assumiu a residência, que os cadastros, os telefones estavam praticamente todos desatualizados quando havia telefone. Então, era um problema muito grande. E até mesmo o próprio endereço do paciente. A equipe do serviço social da unidade onde eu estou alocada, ela faz um trabalho bem legal de checar, né, fazer um checklist diário dos CISREGs que foram liberados. Toda sexta-feira nós temos reunião de equipe. E aí, cada uma, conforme a sua equipe, ela sabe já direcionar, porque agora a gente já teve uma melhora muito satisfatória nos cadastros, né? Então, ela já sabe identificar de qual equipe é e já entrega para o ACS em mãos, mas antes disso, ela faz uma ligação para o próprio paciente. Se ela não conseguir contato, aí ela entrega na reunião de equipe. Que essa fala que a senhora fez aí, que uma coisa legal, né, mediante a coordenação do cuidado do paciente, discutir em reunião de equipe. E nós fazemos isso toda sexta-feira, e aí ela entrega em mãos e o ACS leva até o paciente. Então, só que assim, a questão do telefone ainda é complicada aqui em Campo Grande mesmo. Brasil inteiro, Rejane, não é só vocês não, né? Pensa que é privilégio de Mato Grosso do Sul, não, que não é não. É no Brasil inteiro esse negócio de telefone Eu é sei. problema. Uhum. Assim, o que é importante em relação a isso, Rejane, que eu vejo? Um ACS, na hora que ele entrega para o seu paciente aquela consulta tão esperada, aquele agendamento tão precioso, é um golaço para o ACS, é um prazer para o ACS. Ele vê que ele está conseguindo fazer parte daquele cuidado, é muito concreto, né? Ele não pode ser um fim em si mesmo, né? O cuidado não é só procedimento. Não é isso, mas ele faz parte. Nossa população precisa ser cuidada, ela precisa de consulta, exame, mas ela não se termina só nisso. Mas ela também não pode ser engolida por isso, né? Então, a estratégia de organização de agenda, a estratégia da organização da agenda e da fila de espera é muito importante, porque senão ele fica como entregador da chave do CISREG. Estou aqui sua folhinha de chave de CISREG com seu agendamento para você ser atendido. O papel do agente comunitário não é só esse. A valorização da distribuição dos agendamentos, ela só vai ter sentido
para o ACS se ele fizer parte do processo de cuidado daquele usuário, né? Senão o ACS vai ficar muito chateado de ficar sendo correio, né? Então, essa integração do que vocês fazem, né? A reunião de equipe não precisa ser grande, mas vocês precisam saber quais são os diabéticos que precisam de consulta com o oftalmologista porque está ficando cego por uma retinopatia diabética. Essa consulta, a simples consulta de oftalmologista para esse diabético é muito mais importante do que qualquer outra consulta, né? Do que uma consulta de urgência que ele pode ir na UPA ser atendido, né? Então, assim, essa valorização dessa continuidade do cuidado, dessa complementação, dessa integralidade, traz sentido para o ACS, tá, Regiane? É importante isso. E muito legal estar ouvindo você falar isso. A questão do telefone, ela é no Brasil inteiro, tá? E aí você vai perceber que as pessoas não existem ali naquele endereço, elas não dão endereço, assim, tem municípios que têm, sei lá, 23 mil habitantes, mas tem 50 mil CNS que não existem, e isso torna o trabalho muito vivo, que você começa a encontrar gente que não mora ali, né? Esse telefone não é dele. Me ouviram? Oi? Perfeitamente, perfeitamente. A gente está aguardando aqui quem tem mais algum tipo de pergunta. Sim, sim. Quem tiver alguma pergunta pode abrir o microfone, pode ficar à vontade. Difícil quando o paciente muda de território, né? Eu não consegui ler tudo. Muda de território e informa telefones do qual não se pode encontrá-lo. Já aconteceu comigo ali no Parque do Sol. O Parque do Sol é uma unidade aqui, nossa, né? Aham. Essas listas, isso é bem difícil mesmo, né? Então, assim, a lista de agendamento do que foi agendado naquele mês, né? É muito importante que o agendamento não seja muito distante. Às vezes a gente abre o CISREG para agendar para 120 dias, você marca uma consulta para daqui a 6 meses, 180 dias, 4 meses, e a pessoa esquece mesmo. Mas também não pode ser muito em cima, né? Porque senão você não consegue controlar a distribuição e avisar as pessoas, né? Quando a pessoa troca de endereço, né, você tem a possibilidade de remarcar e de fazer uma coisa que a gente não conversou, que é o itinerário terapêutico do paciente. Não sei se vocês já conversaram com isso em outras aulas. O paciente tem um itinerário terapêutico dentro da rede e quando ele muda de endereço, esse itinerário terapêutico tem que acompanhá-lo, né? Então, assim, você perder um paciente, essa última postagem, eu não consegui gravar o nome da pessoa que postou, ela é de extrema significância para o itinerário terapêutico, que a pessoa precisa carregar essa história, ela não vai começar tudo de novo no outro lugar, porque senão ela continua sendo o atendimento de balcão. Eu tenho dor de ouvido, vou no otorrino. Eu tenho uma dor de cabeça, eu vou no neurologista. Eu estou com uma unha encravada, eu vou no ortopedista. E a pessoa nunca é vista integralmente e longitudinalmente, né? Então, os princípios básicos da organização da PS você coloca por água abaixo e você volta a ter o modelo fordiano, que é um modelo de balcão. Eu tenho uma dor, eu atendo. Tenho outra dor, eu atendo. Tenho outra dor, eu atendo. E nunca vai ver que essas dores estão correlacionadas, né? E elas precisam ser vistas integralmente. Vera. Vera, Verinha está dizendo que quando a consulta é marcada com distância de tempo, pode ocorrer o absenteísmo, a pessoa resolve o problema de uma outra forma ou morre, enfim. É verdade. É verdade. Eu tive a experiência também de trabalhar com oncologia
Eu não sei como que é aí no Mato Grosso do Sul, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em radioterapia aqui no Rio de Janeiro. E a gente teve que quebrar, né? Não sei, eu gosto muito de gestão, eu me vejo como uma pessoa de gestão, por isso que eu falo muito de portaria. Se isso for muito chato, só me avise, levanta a mãozinha que eu paro. Tem uma portaria chamada Portaria 140, que ela diz que uma UNACOM, uma unidade de alta complexidade no tratamento do câncer, o paciente, na hora que entra nessa unidade, ele tem que ser atendido totalmente lá. Ele não tem que ficar picando, ele faz o rastreio no lugar, ele faz o estadiamento em outro, ele faz a quimioterapia em outro, ele faz a radioterapia em outro. Ele tem que fazer tudo num lugar só, as intercorrências devem estar ali, e quando a gente vê que ficou muito distante ele fazer quimioterapia, no Rio de Janeiro ele pode fazer quimioterapia, atendimento no lugar e ele faz radioterapia em outro. E a fila chega a tipo um ano para fazer radioterapia, ou seja, quando sai a consulta a pessoa já morreu, sabe, Vera? E a pior coisa para a gente era telefonar para a pessoa que já tinha vindo a óbito, né? A gente passou a fazer uma correlação em relação aos cartórios de óbito para ver quem tinha falecido, para que a gente não agravasse a dor da pessoa por você ligar para uma pessoa e dizer, saiu sua consulta, e a pessoa do outro lado respondeu assim, não, a consulta era do meu marido, ele já faleceu, e vocês não foram suficientes, vocês não foram isso, vocês são incompetentes. Não é para não ouvir, mas porque a gente agrava a dor do outro que está do outro lado. A gente passou a olhar a lista de cartórios para ver se daquela lista que a gente tinha, as pessoas estavam vivas ainda. A gente chegou a esse ponto, né? A gente está melhorando isso, né? Mas isso é uma fatalidade e realmente um agendamento muito distante, principalmente na alta complexidade, pode levar a isso. Quando você tem uma quantidade muito grande assim no sistema, tipo Rio de Janeiro com 400, está beirando os 400 mil na fila, qual é o mecanismo para resolver esse gargalo todo? Então, isso aí fala sobre gestão de fila de espera. Eu tive a oportunidade de ficar de 2012 até 2016 trabalhando com essa fila que hoje é de 400 mil, né? Estou dizendo que foi eu que, porque eu saí, a fila foi para 400 mil. Não é isso que eu estou falando, não, absolutamente. Tem pessoas competentes. Mas a estratégia da gestão da fila mudou. Quando a gente tem no Rio de Janeiro 6 milhões de habitantes. A gente tinha, e era a equipe do Dr. Daniel, que vocês trabalham aí. O Dr. Daniel era meu secretário e ele fala para mim, uma vez eu fui com ele em Goiânia, ele falava assim, Andara, por que a gente dava conta da fila nunca passar de 100 mil? Eu falei assim, porque quando ela chegava a 90 mil, você me ligava de dia e de noite para saber por que ela chegava a 90 mil. A gente acompanhava o motivo da fila crescer. Então, assim, quando uma unidade fecha, lembra que a gente, durante a apresentação, a gente falou que a regulação ela não é uma política isolada. Se você tem uma unidade que fecha, um aparelho, um tomógrafo que parou por 10 dias porque ele ficou sem energia, ou porque ele ficou sem profissional, ou porque o contrato não foi renovado, você tem um impacto direto na fila. Então, você tem que saber qual é a flutuação, quem é da gestão, a gestão da regulação, ela precisa saber qual é o número de flutuação e a tendência do crescimento da fila de cada procedimento que ela abre. E quando você tem um procedimento que ela está saindo do normal, você tem que saber por quê. Se você para de procurar as causas do problema e só fica, a fila está aumentando, a fila está isso, a fila está aquilo. Não sabe assim, essa fila está aumentando porque esse contrato não foi renovado, e se não for renovado, essa fila, a tendência dela, fazer uma análise de tendência, a tendência é a previsibilidade.
de quanto que ela vai aumentando. Eu tenho uma entrada de tanto, e agora eu estou tendo a mesma entrada, mas a fila está aumentando, é um problema do prestador. Eu vou voltar aqui uma coisa que não estava na apresentação, mas que é muito importante para quem trabalha com gestão de fila de espera. A fila de espera, ela é a equação entre demanda e oferta. O número de solicitações que entra e o número de oferta que eu tenho. Se eu tenho mensalmente 10 solicitações de consulta de oftalmologia e eu tenho 11 consultas de oftalmologia, eu não vou ter fila. Se eu tenho se eu tenho 10 solicitações de consulta de oftalmologia e eu só tenho uma oferta de 5, eu gero uma fila de 5 procedimentos todo mês. E eu tenho que saber em quanto tempo essa fila de 5 vai ser atendida. Ou seja, se eu atendo 5, então o meu tempo de espera máximo tem que ser de 60 dias. Eu tenho que saber se a minha oferta está diminuindo, isso é gestão da fila de espera. A fila de espera aconteceu. No Rio de Janeiro aconteceu isso. Eles pararam de fazer a gestão da fila de espera. Um outro grande problema que aconteceu foi não devolver. Você precisa de um período que você precisa devolver para quem pediu, para saber se a pessoa, o que a Vera falou, a pessoa está viva ainda, ela procurou pelos próprios meios, atendeu, ela ainda precisa desse procedimento. Uma pessoa que precisa de uma colonoscopia, se aquela colonoscopia não sai em 30 dias, vocês podem ter certeza que aquela família vai juntar o dinheiro e vai pagar para fazer particular. Mas aquela solicitação vai continuar na fila. Então, sua fila que está ali nem sempre é uma fila real, porque aquele paciente ele continuou na fila, mas ele não precisa mais daquele procedimento e ele vai faltar aquele procedimento e o profissional que faz vai ficar esperando ele lá sem ele aparecer. O paciente precisa ser atendido em, no máximo, 30 dias. E a gente tem que saber o que ele vai ser atendido, o que pode passar de 30 dias de ser atendido. Quando o Daniel era secretário aqui no Rio, a gente fazia gestão de fila de espera, a gente tinha um ranqueamento de que 85% dos procedimentos eram atendidos em 30 dias. Os procedimentos que não eram atendidos em 30 dias eram procedimentos que a gente não tinha na rede própria ou não conseguia comprar. E aí a gente olhava sempre quais eram os procedimentos vermelhos que tinham que ser atendidos. E aí a classificação de risco ela era batida dentro da central de regulação. É um modelo totalmente descentralizado. Quem fazia a regulação era o médico da unidade de saúde, mas a gente tinha um grupo de médicos dentro da unidade que reclassificava o risco dos procedimentos que estavam na fila dos gargalos. Então, o paciente grave ele sempre foi priorizado quando a gente tinha menos oferta. Dava trabalho, gente? Muito trabalho. Muito trabalho. Não era pouco, não. Assim, fazer regulação não é só fazer agendamento. Regulação é uma política integrada a todas as outras políticas. Na hora que você agenda uma consulta, isso é dinheiro, é gestão financeira. Quando você agenda uma consulta e o paciente não vai, você está rasgando o dinheiro. Dinheiro do SUS que é muito pouco. Então, você precisa ter zelo por isso. A gente tinha como regra aqui, a cada 6 meses, quando uma solicitação ficava 6 meses parada no sistema, a gente devolvia. E a gente ia para os médicos reguladores e falava, vocês precisam rever toda a fila devolvida. Não podia chegar e bater, não, porque assim, o que batia direto, a gente devolvia de novo. A gente devolvia tudo, né? E assim, a fila que ficava de devolução era uma fila muito pequena, porque a gente estava constantemente higienizando a fila. A fila era higienizada muitas vezes. Legal. Obrigada, meu bem. Raposo, o grande Raposo está postando aqui um elogio para você. É um grande amigo, um grande mestre certeza. também.
Eu tinha uma outra pergunta para lhe fazer, só que eu acabei me perdendo aqui no papo do Raposo. Ah, lembrei. A gente falou sobre o gargalo aí no sistema, né? E qual seria a estratégia para resolver esse problema de gargalo aí? Então, saber quais são primeiro, né? Assim, a rede precisa ter suficiência, tá? Primeiro, saber que quem coordena o cuidado é a atenção primária. E o gestor precisa estar muito próximo da atenção primária para que a atenção primária não comece a pedir modismos e provoque uma demanda diferente do que é necessário. Primeira coisa, né? Mas, por exemplo, o que falta precisa ser comprado. E a gente precisa saber em que medida comprar. Para os meus gestores, enquanto eu estava na regulação do ambulatório, eu semanalmente mandava as 10 maiores filas. Eu tinha 10 procedimentos que eram responsáveis por 80% da fila. Então, se eu atacasse 10 procedimentos, a minha fila ia diminuir. Então, o meu gestor sabia que ele precisava ampliar ressonância, que ele precisava ampliar consulta de neurologia, que ele precisava ampliar consulta de oftalmologia. Ele sabia o que ele tinha que comprar serviço. Ele não comprava serviço fora da necessidade real da população. Ele não gastava o dinheiro com o sistema privado do que não era necessário. E quando a gente tinha, vocês viram sobre incidência e prevalência, né? Quando a gente tinha uma prevalência de fila de um procedimento de 2, 3 anos, que aquela fila não se reduzia, isso significava que o sistema precisava implantar aquele serviço e não só comprar do privado. O Raposo fez uma pergunta aqui, diz assim, uma das estratégias para reduzir o absenteísmo, que é uma proposta em alguns serviços, é o overbook. Você acha que é uma boa estratégia? Então, só precisa ter cuidado com ela. Como é que a gente media o overbooking? A gente sabia o quanto que era o absenteísmo de cada procedimento. Então, eu sabia, por exemplo, que eu tinha, na consulta de cardiologia, olha, ainda lembra, hein, Raposo? Na consulta de cardiologia, eu tinha um absenteísmo em torno de 32%. Então, eu fazia um overbooking de 30% daquela consulta, daquele procedimento na consulta, eu ofertava a mais para que eu não tivesse o profissional ocioso. O que acontece é que o overbooking ele precisa ser medido pelo absenteísmo, porque senão eu posso ter um serviço que vão chegar, que deveriam chegar 10 pessoas, chegam 20 pessoas. E aí o profissional que atende, ele vai vir em cima da regulação dizendo: você está mandando paciente demais, a minha qualidade de consulta está diminuindo, porque eu estou fazendo consulta de 3 minutos. Minha primeira vez está sendo uma consulta de 3 minutos. Eu não dou conta de fazer um exame de ressonância magnética em 15 minutos. O overbooking, ele precisa ser medido dentro da frequência do absenteísmo. E aí você precisa controlar esse absenteísmo. Você precisa saber qual é a taxa de absenteísmo de cada procedimento. E dá muito certo. E a gente fazia overbooking aqui muitas vezes, principalmente com os prestadores privados, porque a gente pagava exatamente o que tinha no contrato com o overbooking, mas na medida do absenteísmo. Perfeito. Doutora Yandara de Moura, muito obrigado pela sua aula. A gente poderia ficar aqui conversando sobre isso a noite toda. Dias, né? Seu esclarecimento foi sensacional. Eu quero externar aqui o profundo agradecimento por toda a coordenação aqui da residência, pela sua disponibilidade de trazer essa aula maravilhosa. Obrigada, e obrigada para quem ficou aqui até essa hora, tá, gente? Foi um prazer.
Eu adoro a terra de vocês, tá? Eu gosto Isso. muito dessa região. Venha nos ver qualquer hora dessa. Vou Não, sim. não sei se vai ter tempo agora, depois dessa nova gestão, mas fica o Qualquer dia eu convite. apareço aí. Um Um beijo, até a abraço, próxima. Tchau, gente. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Vera. Beijo, Raposo.